amigos, que bom estarmos juntos aqui em mais um encontro com a palavra. Hoje eu estou aqui com dois amigos queridos, o pastor Laércio e o Ageu. Estamos aqui hoje para conversarmos mais uma vez sobre a palavra de Deus no nosso guia de estudo, cujo tema dessa temporada são as 3 mensagens do Apocalipse. Antes de iniciarmos nossa conversa, eu queria fazer com vocês, conosco aqui, uma oração para o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, por mais esse programa que inicia. Que o Espírito Santo nos capacite, nos conduza nesse bate-papo e que possamos colocar em prática os seus ensinos. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Você que está em casa, espero que já esteja com a sua Bíblia, num lugar confortável, onde você possa se concentrar. Eu vou perguntar aqui, já começando, para os meus amigos, nessa semana, quais foram os pontos que vocês mais gostaram, mais chamou a atenção, onde vocês mais tiraram algum aprendizado? Ageu, se quiser, pode começar. Bom dia a todos, muito bom estar aqui com vocês. Pastor Laércio, um prazer. Prazer. Leandro, o que eu mais gostei, o que sempre me instigou e também não me desperta, né, para cuidar, para não estar tropeçando, foi justamente o tema sobre o engano. A facilidade com que o nosso inimigo tem de nos enganar, né? A capacidade e a facilidade. Né? Então eu gosto muito desse tema até para me precaver, me cuidar. Né? Então durante essa semana vamos discorrer esse assunto, né? E é muito legal. Eu acho que na mesma linha aí do Ageu, isso chama muita atenção nossa, né? Porque se Satanás está preocupado em nos enganar, é porque tem uma verdade aí que no mínimo deveríamos todos, acho que todos os seres humanos deveriam buscar conhecer. Porque se a Bíblia é enfática nesse ponto, e a gente encontra no sermão de Jesus, a gente encontra, né, nas declarações daqui do Apocalipse, esse intento para deturpar Deus, trazer confusão para a palavra de Deus, e Satanás tem usado seu poder para isso. Isso deve despertar na gente uma curiosidade, no mínimo, de buscar conhecer a verdade. O que a palavra de Deus fala para nós, qual é a verdade da palavra de Deus, para que a gente esteja preparado a esses enganos. É verdade. Laércio e Ageu, parece que a gente combinou, né? Mas o meu ponto alto também foi isso. Foi essa questão da capacidade que Satanás tem de nos enganar, o fato de nós sermos pessoas no mundo de pecado, onde a nossa natureza muitas vezes nos conduz para um caminho que não é o melhor, e isso me traz uma sensação de humildade e de dependência de Deus. E um desejo muito mais forte de estudar a palavra e buscar entender e conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu entendo isso e busco essa dependência, foi o que eu aprendi a reforçar essa semana, eu estou minimizando muito as chances de cometer erros, e a lição ela traz algo evidente nesse sentido, que muitas vezes são caminhos até de morte. Sim. Então esse foi o meu ponto alto, esse alerta que ficou muito evidente na minha mente, de que eu devo estar buscando cada vez mais entender a vontade de Deus na minha vida. É isso. Então vamos começar. Amigo Laércio, quer trazer aí uma introdução sobre o que vamos falar essa semana? A obra de engano de Satanás, ela começa ali no céu, depois passa aqui, se estende para a terra, e ao longo de toda a história humana, Satanás tem promovido ali os seus intentos. Agora, essa lição, ela mostra para a gente que nesse último tempo, que é o tempo que nós estamos vivendo, ele vem de uma forma muito mais, digamos assim, apurado nos seus enganos, as suas artimanhas muito mais vis, porque ele tem essa experiência com o ser humano, pelo menos 6.000 anos aí, de história com o homem, enganando o homem, levando informações erradas da palavra de Deus. E nesse tempo do fim, nós iremos ler aqui alguns versos também, né, ao longo dessa lição. Eu quero só a título de introdução, aqui no capítulo 16, no verso 13 e 14, ele diz: então vi sair a palavra de Deus, né?
Diz, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E essa referência a rãs aqui, e esses espíritos imundos, operadores de sinais, traz na nossa lembrança aqui o que aconteceu no Egito. Quando as pragas começaram a cair, os encantadores, os feiticeiros da época, eles conseguiram, por esse poder da obra de engano de Satanás, fazer uma contrafação das pragas que estavam caindo ali, né? Mas quando chegou nas rãs, nas pragas das rãs, foi a última obra de engano deles naquele tempo. A partir dali, as pragas que caíram, eles não conseguiram mais fazer. Então, essa mensagem de Apocalipse, né, desses enganos de Satanás, ela traz para a gente essa lembrança e também a informação de que vai ser a última obra satânica dele nesse tempo do fim. E de uma forma muito astuta, muito bem articulada, com informações de mentira misturado com verdade, que vai levar muitas pessoas a um engano. Quando você fala desse texto, que está ali, né, voltando Apocalipse 16, 13 e 14, me faz entender que as principais lideranças do mundo estariam talvez com um discurso similar, articulados ali, influenciados por esses espíritos de engano, para pelejar contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus, contra aqueles que estão buscando seguir a vontade de Deus. É mais ou menos isso? Isso. Satanás sempre quis colocar no lugar de Deus, né? E ele vai usar poderes, vai usar sistemas para alcançar esse objetivo dele. E ao se colocar no lugar de Deus, não só ele está colocando aqui um outro Deus, um Deus alternativo, mas uma contrafação das mensagens também que Deus quer passar para a humanidade. Quando você vê, por exemplo, esses 3 espíritos imundos, é uma referência aos demônios caídos, são anjos caídos, espíritos imundos, anjos caídos, e 3 porque ele coloca no lugar das 3 mensagens, por exemplo, que a gente está estudando aqui nesse trimestre. As 3 mensagens dos anjos do Apocalipse. Você tem a Trindade, né? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui no Apocalipse, capítulo 12 e 13, você vê que ele usa 3 poderes. O dragão, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra, que depois se transforma no falso profeta. E aí você vê esses 3 aqui também unidos. Tudo isso são referências, profecias de sistemas religiosos, poderes políticos, para fazer a sua obra de engano. Então ele usa assim esses poderes nesse tempo, e eles de certa forma estão aí empenhados, né? Estão unidos para promover esses enganos. E como a gente vai ver na lição dessa semana, 2 dos principais enganos de Satanás tem a ver com a questão da imortalidade da alma e tem a ver com a guarda do sábado, no caso o domingo, que foi colocado no lugar do sábado. Isso mesmo. Satanás, ele é expert, né, no engano. E, perdão. O que acontece também, o que ele faz, a facilidade que eu quis dizer, é que ele consegue introduzir, através hoje das mídias, daquilo que nós vemos o tempo todo, até de uma brincadeira que nós fazemos um com o outro, uma mentirinha, né, que é uma brincadeira, são jogos de Satanás, que a gente faz parte da nossa cultura, que introduz de maneira sutil na nossa vida. Brincamos com o nosso filho, com um amigo, inventamos uma pequena mentira, tem até o dia da mentira, não é assim? Não é? Então, de forma bem sutil, de brincadeira, ele consegue introduzir as ferramentas dele, e de forma inconsciente nós vamos praticando essas mentirinhas e levando para a nossa vida. Tem uma pequena história de um garoto que ele vai na escola, e o professor acerta todas as perguntas, até as que não estão nos livros ali, acerta uma coisa ou outra, e ele consegue brincar ali com os garotos. E certa vez um garoto, ele leva um pássaro, esconde assim atrás da mão, e fala assim: professor, o que eu tenho aqui na minha mão? Acredito que por ouvir o barulho do pássaro, o professor falou: você tem um pássaro. Ele falou assim: está vivo ou está morto? Porque se o professor falasse que está vivo, ele mataria o pássaro.
e falasse, está morto, ele mostraria o pássaro vivo, então ele conseguiria pegar o professor. E o professor olha para o garoto e fala assim, depende de você. Nós somos o tempo todo ensinados a enganar de alguma forma, de alguma maneira, e acabamos ficando até expert mesmo também, né? E não entendemos e não vemos muitas vezes, não conseguimos enxergar o verdadeiro engano que está muitas vezes ao nosso redor, está à nossa frente, porque ele torna comum esses enganos. E o que é perigoso é isso, por exemplo, quando é algo que, poxa, tá tão na cara que está errado, você consegue se desvencilhar. E quando é muito paralelo, né? Quando a linha é muito tênue, esse é o perigo. Isso mesmo. Ageu, continuando nesse raciocínio, lá em Apocalipse 12, 9, é dito que Satanás, ele, ao ser expulso do céu, veio à terra com seus anjos, ele teria a capacidade de enganar o mundo inteiro. Sim. Como é que você entende isso? E isso é o nosso ponto alto da semana, né? Que nós três aqui concordamos. Como é que a gente, ao entender isso, a gente consegue conduzir a nossa vida de forma a nos blindarmos desses enganos? E como é que a gente pode influenciar as pessoas ao nosso redor positivamente nesse sentido? Legal. Eu trouxe um texto também que é um paralelo, está em Mateus 24, 24, que fala, o texto diz que, se possível, engana até os escolhidos, né? Sim. Isso é muito forte, né? Você saber que nós estudamos a palavra, a vida toda somos ensinados os princípios que devemos seguir, e de repente estamos caindo ali, né, nos enganos de Satanás. Se possível ser enganado até os escolhidos, nós sabemos que grande parte da humanidade já está sendo enganada, né? E nós buscamos entender os princípios, temos que fugir, né? E Jesus, uma certa vez, ele foi pregar numa cidade e tinha um cara endemoniado, amarrado por correntes e tal. E quando ele foi resumindo aqui a história, quando ele foi expulsar os demônios, ali Satanás ele pede para ser lançado aos porcos. Ele tenta enganar ali, ele usa uma estratégia de engano. Ele sabia que aquela cidade ali, o comércio ali dependia da criação de porcos. Então ele fala assim, bom, vou mandar ele me jogar nos porcos, as pessoas vão ver, vão ficar irritadas com o que vai acontecer, e Jesus, ele foi expulso daquele lugar apedrejado. Teve que sair e fugir daquele lugar. Então ele achou que enganou, né? Mas o mestre, ele não é o estrategista. Ele conhece, né? Ele conhece o ser humano na sua intimidade. Ele conhece, ele sabia o que ele estava fazendo ali. Tudo o que ia acontecer ele já sabia. Então ele sai dali daquela forma. Porém, aquele jovem que é curado naquele dia, ele foi a ferramenta de Jesus. Então, muitas vezes, de inúmeras maneiras, o que Jesus nos ensina? Sermos essa ferramenta. Então, a vida daquele jovem é quem foi o evangelho a ser pregado. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é que nós temos que ser essa Bíblia, né? Porque é muito fácil a gente ler a Bíblia, né? Difícil é ser a Bíblia. Então, aquele jovem naquele dia, ele foi a Bíblia. Quem perguntasse sobre o que aconteceu, foi muito curioso. Com certeza ele era famoso pelo que ele fazia, pelo mal que ele fazia, né? Ele estava acorrentado, ele agredia. Então, todo mundo conhecia e tinha medo de passar por aquele lugar. De repente, agora ele está são e agora pregando o evangelho, falando de uma transformação, né? Então, Satanás ele tenta enganar, mas nós temos que entender que nós temos que ser essa Bíblia, e para isso temos que buscar e ter uma afinidade com o nosso Criador. Agora sim, em relação a esse engano dele, né? A gente vê que ele usa várias situações ao longo da história, por exemplo, com Adão e Eva se transformando numa serpente. E a Bíblia diz que ele tem poder para se transformar até num anjo de luz. Sim. Com o objetivo de enganar, de seduzir, enganar as pessoas e tirar as pessoas da comunhão com Deus e destruir as pessoas. Então ele fez isso no passado, ele continua fazendo agora e ele vai continuar fazendo. A Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 3, diz o seguinte: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E o verso 14 diz que ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Aqui está falando da besta que surge da terra, mas é o Satanás operando grandes sinais, maravilhas. E Satanás opera milagres com o objetivo de fazer com que as pessoas permaneçam no erro. Então, quando ele intentou contra Eva, ele se transformou numa serpente. O que ele não pode fazer hoje
também para enganar e continuar enganando as pessoas. Aí que entra, professor Leandro, aquela questão da imortalidade da alma, que isso ele né, pregou ali no início, porque a tentação era a obra de engano dele foi a seguinte: olha, vocês não vão morrer, vocês vão continuar vivos de alguma forma, e Deus disse, vocês vão morrer. No dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do mal, vocês vão morrer. Satanás, não, vocês não vão. E até hoje, as pessoas acreditam que elas não morrem. Que quando, na verdade, o corpo padece, a alma se liberta do corpo, essa pessoa continua viva por aí. E, inclusive, há pessoas que acreditam em reencarnação ou até mesmo em aparições de um ente querido que morreu, né? Um pai, uma mãe, alguém muito querido da pessoa, próximo da pessoa. Sim. O que Satanás não poderia fazer para as pessoas continuarem crendo, acreditando na imortalidade da alma? Ele pode vir disfarçado, né? Incorpora numa pessoa ali que usa a voz da pessoa que faleceu, o conhecimento que ele teve do passado daquela pessoa, e aí a pessoa fica abismado com aquele sinal, com aquela maravilha, e não é muito difícil Satanás usar isso para dizer algumas mentiras. Exatamente. E aí as pessoas, infelizmente, são levadas nesse engano. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que quem morre não tem consciência nenhuma. E ninguém recebeu a recompensa ainda. Ninguém, nem os que se perderam, nem os que estão salvos, ninguém foi para o céu, ninguém foi para o inferno, estão aguardando a manifestação do Filho de Deus na sua volta para receber então o seu galardão, que é a ressurreição e a vida eterna. É isso que a Bíblia fala, é isso que ela prega. Fora disso, são obras de engano de Satanás. Pastor Lécio, você falando aí no seu discurso, me voltou à mente alguns textos bíblicos e alguns acontecimentos, né? A gente leu logo no início aí, você comentou sobre Apocalipse 16, que fala ali dos 3 filhos de demônio, formato de rã. A gente percebe que também Satanás consegue se transfigurar no que ele quiser. Sim. Se ele consegue se transfigurar em anjos de luz, Sim. ele pode muito bem, ele e os seus anjos, aparecerem como um parente querido, forma humana, uma né? forma humana Forma de alguém que já morreu. Ou até mesmo no animal, como a gente viu ali na serpente. Exatamente. E lá no jardim, Satanás ele entrou no corpo da serpente e fez uma possessão, né? Sim. E conseguiu falar e enganar Eva, né? E a gente tem uma série de textos na Bíblia que fala sobre o estado do homem na morte. O próprio Jesus fala de maneira clara que quando o homem morre, ele está dormindo, está inconsciente. E, óbvio que quando eu, ser humano, perco alguém muito querido, que conforto não deve ser imaginar que ele pode estar me ouvindo, pode interagir, conversar comigo. Isso é uma forma de alento muito forte. E é um engano poderosíssimo de Satanás. Só que quando a gente para pensar e entende que a Bíblia fala que é diferente disso, e a gente passa a estudar isso mais a fundo, né, Ageu? A gente entende o seguinte: poxa, se ele estivesse de alguma forma vendo, ele veria esse meu parente que, né, talvez a minha mãe, a minha avó, uma filha, um filho, estivesse vendo o que está acontecendo aqui, o sofrimento, o luto, as injustiças, que situação seria essa? Contrário ao que a Bíblia fala. A Bíblia fala que em algum momento da história do universo, o pecado vai ser extinto. E fala também da volta de Jesus. Como é que eu consigo conciliar esse conceito de imortalidade da alma deste momento, quando Jesus vai voltar e os mortos ressuscitarão em Cristo, ressuscitarão primeiro, que a gente vai ver daqui a pouco? Como é que isso dá para conciliar? Não dá para casar os dois conceitos, né? A Bíblia é muito clara. Os mortos não estão sofrendo, não estão conscientes. Sabem, né? Apesar da saudade ser muito grande, ao mesmo tempo isso é um conforto muito grande para nós. A gente sabe que a vida é muito rápida. Por mais que eu consiga viver, sei lá, 110 anos, a exceção da exceção. Se eu viver 110 anos é muito pouco. Só que eu sei que esses 110 anos é apenas o início, porque Jesus vai voltar e eu viverei eternamente, aceitando o Evangelho, aceitando o sacrifício de Jesus por mim, né? Então é essa a nossa esperança.
E a gente ouvir outras vozes nesse sentido, contrárias à Bíblia, foi o que o pastor Lécio falou. Nós estamos sujeitos a enganações, a vozes que estão tentando nos desviar da eternidade. Sabe, Leandro, o que acontece muito, ele se aproveita justamente das emoções, né? Isso. Ele machuca mesmo o ser humano através das emoções. Nós somos emocionais. Ter essa mensagem, essa informação de que nós podemos ter alguém que a gente ama, que ainda está perto, que nos olha, que até cuida, né? A gente vê muitas informações que eles foram para um outro lugar, mas ainda está cuidando da gente de alguma maneira, ou dar um sinal de que está vivo, de que está perto, né? Então, causa esse alento. Aí, por outro lado, quando você pega o texto e fala assim que os mortos nada sabem, que vai aguardar lá Jesus voltar, ou até mesmo que, por exemplo, depende da forma como morreu, tem para poder diminuir essa afeição por esse outro lado, se ele morreu de alguma forma, não tem nem salvação mais. Então, sem chance, não vai ver mais, não tem mais contato, né? Morte eterna e acabou. Nós temos que também passar uma mensagem importantíssima de que nós temos um Deus que é profundo em amor. Né? Ama o ser humano e a graça dele é extremamente grande. Então, independente da forma como a pessoa se foi, né, desse nosso mundo aqui, nós não podemos julgar ou dizer que se está perdida ou se não está. Nós temos um Deus que é o nosso Pai e que nos ama profundamente, e Ele é quem vai julgar e dizer quem quer estar com Ele, né? Porque a nossa vida hoje tem que ser uma vida íntegra, mas nós caímos o tempo todo, né? O meu pecado é diferente de um outro que pratica às vezes outras atrocidades e possivelmente ele possa se salvar e eu não. Né? Porque ninguém sabe o que está dentro aqui do meu coração, ninguém sabe como realmente eu me sinto, como eu vivo. Vocês estão me vendo aqui de uma forma, mas sabe realmente o que eu pratico quando ninguém está me vendo? Né? Então esse julgamento que as pessoas fazem faz também com que as pessoas queiram se afastar desse plano que é bíblico. O principal tem que ser: nós temos um Deus de amor e a graça dele é até o último fôlego de vida. Enquanto você tem respiração, tem um Deus querendo te alcançar e te resgatar independente do teu pecado. Ageu, a gente, né, viu aqui sobre esse primeiro engano, que é a imortalidade, a questão da imortalidade da alma. A gente estudou em temporadas anteriores sobre do que o homem é formado, né? A alma vivente é corpo e o fôlego de Deus, é a matéria. Sim. E o fôlego de Deus. Então, isso é um assunto que é bem completo e sedimentado na palavra de Deus. E aí a gente pode, em algum momento oportuno, revisitar esses estudos e convidar nossos amigos que estão nos assistindo também a relembrar o que estudamos. Mas há um outro engano também que o inimigo das nossas almas, Satanás, Lúcifer, ele propagou usando os reinos, usando o poder dos homens, que é uma questão que tem a ver com o tempo e ao mesmo tempo com o memorial que reconhece, o memorial no tempo, que reconhece que Deus é Criador, que Deus é o dono de todas as coisas e Criador de todas as coisas, do universo, da terra, da vida. E esse assunto tem a ver com a adoração ao sol. Como é que isso começou? Só foi depois na igreja primitiva ou isso já acontecia, por exemplo, ali no povo de Israel, no início ali dos primeiros reinados ali da nação de Israel? Se iniciou no reinado. Roma era a potência naquela época, né? Então foi na Idade Média. Então eu encontrei 3 enganos aí assim. Eu acredito que tem muito mais, então, mas eu consegui enxergar e separei. Foram 3 enganos que ele usou ali com relação ao sábado. Ele primeiro forçou, né? Naquela época os cristãos já estavam sendo perseguidos, né? E mortos também. E esse contexto já do sábado começou a ser muito forte, porque o rei, o imperador da época, ele já adorava o domingo, o Deus Sol, né? Então ele acreditava daquela maneira. Tentou forçar de forma forçada. Eu acho que esse foi o primeiro, no meu entendimento, foi a primeira parte do engano. Ele tentou mudar a força. Não conseguiu. Depois ele fala, bom, já que eu não consigo a força, eu preciso me converter. Se eu entrar no meio deles, é a linha térrea que eu comentei. Então se eu conseguir entrar, eu consigo introduzir
não só o sábado, mas tantas outras coisas que infelizmente foram introduzidas pós a entrada de Constantino e Roma entrou na igreja, né? A igreja era católica, depois passou a ser apostólica e romana, né? Então, quando ele já introduz agora a parte espiritual desse engano para tentar mostrar que mudou-se do sábado para o domingo, foi um outro engano. E eu acho que o que ele se atualizou, que aqui vem até hoje, ele popularizou o sábado. Ele popularizou. Então as pessoas não têm mais o sábado como algo sagrado, mesmo eles não se preocupam em ler a Bíblia para encontrar isso. E mesmo quando você traz essa informação, tá tão popular, tá tão comum o sábado que as pessoas não conseguem enxergar algo sagrado nisso, separado, né, nesse contexto. Eu tenho nessa semana, tem um rapaz que ele é católico, praticante, cara, um amigo muito legal, especial para mim. E eu conheci ele esse ano, no início desse ano. A gente pegou muita amizade e do nada ele perguntou assim para mim: você é evangélico? Eu falei: sou, porque eu vivo cantando lá na empresa, né? Aí ele perguntou de qual igreja eu era e eu me apresentei e ele falou assim: eu nunca fui na sua igreja. Eu falei: então um dia eu vou te convidar, eu vou na sua e você vem na minha. Beleza? Combinamos assim e estamos agendando um dia para que eu possa ir na dele e ele vir visitar a minha igreja. Mas ele começou a fazer algumas perguntas e ele justamente tocou no assunto do sábado. Se já aconteceu de eu perder emprego, de passar situações difíceis por causa do sábado. Eu falei: bom, eu já perdi emprego, mas eu falei assim, que interessante. Eu sou adventista de berço, mas nunca fiquei sem trabalhar. Nunca faltou nada na minha casa. E eu falei do texto lá do maná, de como funcionou naquela época. E falei: olha, na semana, todos os dias caía e a orientação era: pega só a quantidade para usar no dia. Se pegasse 2 porções, uma parte ia apodrecer e tal, mas na sexta-feira pegue 2 porções porque precisa guardar para o sábado. E no sábado estava fresquinha, como se tivesse caído no mesmo dia. E eu usei esse texto para dizer assim que Deus ele cuida do seu povo até hoje da mesma maneira, quando você é fiel. Só que ele fez uma outra pergunta, ele falou assim: mas o sábado, se você não guardar o sábado, você vai se perder, se perde, está perdido e tal e tal. Aí eu falei: a gente precisa sentar para elaborar de uma forma mais ampla, porque a salvação ela não gira em torno do sábado, gira em torno das nossas escolhas diárias, né? Porém, o sábado está dentro de um mandamento, de uma ordem divina, tá? Para o bem da humanidade, não para o nosso mal. Deus fez isso para cuidar, para ele ter um dia especial só de contato comigo, com a minha família. Então, durante as semanas, eu falei para ele: a gente está aqui o tempo todo, 8 horas, 12 horas por dia aqui. Você tem um tempo especial só para Deus? A gente não consegue separar. Tem sempre alguém chamando, tirando a nossa atenção. Mas o sábado, cara, eu sou o único que pode observar que quando chega aqui na segunda-feira tá feliz, cantando. Ele falou: é mesmo. Eu falei: porque o sábado eu descansei. Eu passei um dia reenergizando meu corpo. Eu venho vitalizado para cá. Os outros vêm cheios de ressaca, cansados. É diferente porque Deus criou o sábado para o ser humano. Sim. E toda a natureza ela é beneficiada quando o ser humano guarda o sábado, né? Há um ciclo circadiano, se eu não me engano a palavra correta, onde nossa natureza, a biológica, ela tende a ter uma necessidade de repouso uma vez por semana, né? E a orientação de Deus é muito clara, né, pastor Léo? O Satanás, ele não tem problema em relação ao dia do descanso. O problema dele é com o dia que Deus escolheu. Exatamente. Deus escolheu o 7º dia. Esse foi o dia que Deus estabeleceu. O 7º dia do ciclo semanal. Não é o primeiro dia. E aí o que eu até comentei ali no início, a intenção de Satanás é sempre colocar alguma coisa no lugar daquilo que Deus colocou. Ele se coloca no lugar de Deus e ele coloca no lugar das mensagens, das verdades da palavra de Deus, ele coloca mentiras. Você tem o sábado, ele colocou o domingo. Quem estabeleceu o domingo? Não foi Deus, não foi a palavra de Deus. E ele então faz essa incorporação ao longo da história, quando a busca do homem, do ser humano, para adorar alguma coisa,
porque nós temos essa necessidade, todos nós temos essa necessidade de adorar alguma coisa. É por isso que você olha para essas civilizações antigas aí, você vê que eles sempre estão adorando alguma coisa, e o sol era um objeto de adoração de muitas das antigas civilizações, e isso foi incorporado na igreja cristã como sendo uma verdade, mas na verdade é uma crença pagã. E aí o sol então se torna hoje, pelo domingo, esse objeto de adoração que antigamente tinha. Foi oficializado, né, como a Angel falou aqui, no tempo do Império Romano, ali por Constantino. Oficializou então a guarda no lugar do sábado, do domingo, para ganhar a simpatia dos crentes e tudo mais, e também para incorporar essa doutrina falsa, a gente pode falar assim, incorporada pelo próprio Satanás. Quando você vê aqui, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, verso 18, tem o número 666. E aí as pessoas ficam com medo desse número. O que é 666? O número 666? O que significa isso? Então aqui você tem, aqui está a sabedoria. Perdão. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Que número é esse? Ele fala que o próprio texto é número de homem. É um número de homem. Satanás, então, usa os sistemas religiosos e políticos, homens, para estabelecer os seus enganos, uma contrafação daquilo que Deus estabeleceu como sendo verdade. E o número 666 nada mais é do que a marca do homem, fazendo uma referência, né, às coisas que Deus estabeleceu. Então tem um número que Deus estabeleceu, é o 7, o sétimo dia, o sábado. E Satanás, através dos homens, coloca o número da besta, que é o 6. E nesse caso aqui, o domingo, porque é uma contrafação do verdadeiro dia de descanso do sábado. E lá em Ezequiel, capítulo 20, no verso 20, Deus, o próprio Deus, ele fala o seguinte: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Ele está dizendo, entre ele, que é Deus, e os homens. Qual é a marca lá da besta no Apocalipse? A marca do homem, que é o 666. Então ele tá nos alertando desde o Antigo Testamento, olha, o sábado vai fazer diferença entre o Deus verdadeiro e o Deus falso. Porque o Satanás, quando ele se coloca no lugar de Deus, ele quer colocar isso na gente também. Você é o próprio Deus. Quando ele fala isso para Eva, você pode se tornar igual a Deus. Se você comer do fruto, você vai se tornar igual a Deus também. Uhum. E até hoje as pessoas querem ser Deus também para elas. Eu tenho a minha vida e eu vivo do jeito que eu quero. A vida é minha, eu cuido da minha própria vida. Eu sou meu Deus, eu sou Deus para mim, sabe? Isso, então, e alerta da palavra de Deus o tempo todo é isso, olha. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Tem 2 pontos, pastor, que eu quero salientar. É que essa mudança do sábado para o domingo, a princípio, como eu falei que foi forçada, e depois quando ele se introduz na igreja, muda-se também o contexto. Hoje, por exemplo, a igreja, as pessoas, quando nós perguntamos, que são mais voltadas, que leem, que buscam, mas ainda que não tem esse conhecimento completo, hoje eles não falam mais sobre o Deus Sol. Esse primeiro texto, essa primeira entrada aí, já foi esquecida. Mas fala hoje que é por causa da ressurreição de Cristo. Sim. Jesus ressuscitou no domingo, então nós devemos adorar no domingo. Entende como é que ele vai mudando, né? Ele vai entrando de uma forma muito sutil, vai mudando as coisas, né? Para que as pessoas não possam perceber, né, o engano. Porque se for por causa do Deus do Sol, se fosse algo que pudesse se defender e fosse uma verdade, tinha que ser defendido até o fim. Né? Hoje já se mudou um pouco do contexto, é por causa da ressurreição de Cristo. Então sempre quando se trata de engano, tenta fazer com que você se adapte àquele estilo de vida que eles querem que você se mantenha. Não tem princípio bíblico, né? Agora, um outro ponto que eles trazem também hoje sobre a existência do sábado, né? Eles falam que o sábado, qualquer dia que for de descanso, é um sábado. Hoje eles têm muito essa informação. Se eu parar no meio da semana, a quarta-feira foi o dia que eu escolhi para descansar, esse é o meu sábado. Então, esse é um outro tipo de engano que hoje começaram a introduzir
E as pessoas entendem. Parou o dia da semana, se for na sexta-feira, é o seu sábado. Não é o sábado como um dia separado da semana, o dia que Deus escolheu para ser eterno. É qualquer dia da semana que você escolher, você descansa, Deus está ali. Viu, Gil? Como você é o próprio Deus, você estabelece o teu dia. Entendeu? O que Satanás quer que a gente pense e como que a gente age. Então, você é o teu próprio Deus, então escolha um dia. Deus escolheu dele, mas você pode escolher um dia qualquer para você guardar. E aí, infelizmente, a realidade nossa hoje, essa Babilônia que nós vivemos hoje, dessa grande confusão, o que predomina é o domingo. Né? É o domingo que se estabeleceu por causa todo esse contexto histórico, toda essa história da adoração ao sol e depois dessa mudança dali. A Bíblia não fala em nenhum momento dessa mudança, ela não traz para a gente essa mudança. O homem mudou, a tradição é que mudou. Historicamente, registros históricos confirmam essa mudança, né? Exato. Própria tem no comentário aqui do nosso guia, né? Um dos autores, né, do Manual Padrão da Igreja Batista, lá em 1893 em Nova York, ele dirigiu-se a um grupo de centenas de ministros batistas e chocou a todos ao explicar como o domingo entrou na igreja. Ele falou: que pena que o domingo tenha vindo carimbado com a marca do paganismo e sido batizado com o nome do Deus Sol, depois adotado e sancionado pela apostasia papal e transmitido como legado sagrado ao protestantismo. Como você mesmo colocou, hoje a justificativa da guarda do domingo é porque Jesus ressuscitou no domingo. Né? Mas em nenhum momento na Bíblia há essa ordenança de que o domingo deve ser guardado ou essa alteração. Muito pelo contrário. Quando a gente vai lá no final do livro de Apocalipse, ou seja, no final da Bíblia, nós temos uma advertência muito forte. Eu queria ler com vocês aqui. Está lá... Apocalipse 22, a partir do versículo 18, diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. E aí termina, né? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Lembrando que foi o próprio Jesus quem ditou o livro do Apocalipse. E aí você pode perguntar: mas Leandro, você falou aqui, eu estou entendendo, mas fala do livro de Apocalipse. Mas olha só, vamos lá rapidamente no capítulo 14, no versículo 12. A gente já leu isso aqui algumas vezes nessa temporada, né? Mas vamos ler novamente. Aqui está a perseverança dos santos. Qual é essa perseverança, pastor Lécio? Os que guardam os mandamentos de Deus E a fé em Jesus. e a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus são quais? Os principais, os 10 mandamentos. São escritos com o dedo de Deus sobre a rocha. A gente até hoje tem esse termo, né? Está escrito em pedra. Não muda. A palavra de Deus não muda. E o que é que está lá no meio desse livro, dessa tábua? O sábado, a guarda do sábado, que é o memorial da criação. Ela é extremamente importante para o povo de Deus, para o povo cristão que acredita que Jesus morreu para nos salvar, que Ele é Criador. A Trindade é Criadora. E esse memorial é muito importante. Guardar esse dia biologicamente, espiritualmente e para a eternidade, né? E aí, pastor Lécio, tem esse chamado então da fidelidade que a gente acabou de discutir aqui. Mas há também uma graça prometida para aqueles que obedecem. Ageu, pastor Lécio, fiquem à vontade. Nosso tempo já está bem avançado. A gente pode discorrer aqui rapidamente sobre que graça é essa e esse convite que a gente leu aqui em Apocalipse para a gente sair de Babilônia. O que é sair de Babilônia? O que é o vinho, a taça que é descrito lá, que é a meretriz, né? Babilônia segura. O que é que a gente pode aprender desses textos? Apocalipse 18:4 fala sobre isso, né? A mensagem do anjo.
e diz: sai dela, povo meu, né? E não seja cúmplice ou participante dos pecados, né? Das práticas errôneas que eles praticam, porque senão vocês vão também sofrer os flagelos que eles vão sofrer. Nota que aqui é um apelo do próprio Deus para o seu povo. A graça está imbuída nesse livro de Apocalipse de uma maneira muito ampla. Antigamente as pessoas tinham muito medo de ler o livro do Apocalipse, né? Foi anunciado, foi informado para todos que não podiam ler, que ali só fala de monstros, que tem muitas coisas que você não vai conseguir entender. E eu, quando dou estudo, eu digo: rapaz, é um dos livros que mais falam de amor. É o livro do Apocalipse. É um livro fantástico, que Jesus é o centro desse livro. E tem muita mensagem de apelo para que você saia do lugar onde você está, que você está correndo o perigo, e vem para os braços do teu Criador. Eu já estou voltando, né? O Apocalipse o tempo todo dizendo assim: eu estou voltando para você. É um livro que fala de resgate. Exatamente. Se você quiser ler um livro que fala de um resgate cheio de amor, está aqui, ó. Esse livro é cheio de amor e graça, né? Então, quando ele fala: sai dela, povo meu, é porque eu não quero que você sofra nesse lugar, né? É isso mesmo. Esse chamado à fidelidade de Deus é exatamente porque Deus sabe o que vai acontecer com essas pessoas que não perseverarem, como foi lido aí, não perseverarem, né, na guarda dos mandamentos, na fé de Jesus Cristo. O fim delas será a destruição, porque o pecado não permanecerá eternamente, ele tem que ser destruído. Deus vai trazer fim a tudo isso. A história do pecado, da dor, da aflição, da morte, isso tem que acabar. E o ponto-chave do livro do Apocalipse é nos mostrar que isso vai chegar ao fim, mas que ainda não chegou, e que hoje nós temos essa bênção, essa graça de estarmos diante do Senhor, aprovados pelos méritos do Cordeiro, né, pelo sangue do Cordeiro que foi morto, né, do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um apelo para todos abandonarem o erro, saírem do engano através das verdades da palavra de Deus e se unir a esse remanescente do tempo do fim, esse povo que permanecerá fiel até a volta de Jesus. Leandro, só fazer um adendo. Quando eu falo sai dela, povo meu, às vezes as pessoas se direcionam só aquele grupo pequeno, ou só a sua igreja, ou só quem pratica aquele tipo de doutrina, e o convite ele se estende a todos, né? Todo aquele que quiser vir, venha, né? Isso que é fantástico na graça, do jeito, né? Que está. Porque o pecado ele abundou. Antigamente se tinha um regime, se tinha uma igreja que amedrontava e causava esse tipo de coisa e que conduzia para o pecado. Hoje o que o inimigo fez? Ele abundou, ele espalhou em todas as denominações os seus enganos, em todas, né? Então sair dela, povo meu, é deixar de praticar, seja lá em qual igreja você esteja frequentando, né? Exatamente. Então esse convite é para a humanidade, né? Para abandonar o pecado e seguir a Cristo. Lá em Apocalipse 18, né, fala que Babilônia caiu, né? Ela vai cair, e fala que as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, né? Isso são as falsas doutrinas, os enganos. E como é que a gente sai de Babilônia? Estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. A palavra, Jesus, Deus, Espírito Santo, é quem nos alimenta e nos dá vida. E essa vida é exatamente conhecimento, relacionamento, paz, todo o fruto do Espírito Santo que vem como consequência desse relacionamento e de conhecer a palavra de Deus. Então sair, a única forma, independentemente de onde eu estou, até dentro da nossa denominação, se nós não estivermos alicerçados nos princípios bíblicos e no relacionamento diário com Deus, nós estamos sujeitos a sermos enganados. Sim. Então, esse convite é para toda a humanidade, né, pastor Lécio? Isso aí. Infelizmente, a sociedade em geral busca a satisfação das suas necessidades, e Satanás sabe disso. Satanás vai então trazer para ela a saciedade disso que elas buscam. Hoje as pessoas buscam dinheiro, hoje as pessoas buscam poder, hoje as pessoas buscam cura para suas enfermidades, buscam várias outras coisas, e a igreja está cheio disso. Infelizmente as igrejas estão cheias disso. Olha, vem para cá porque aqui você vai receber essas coisas que você quer. Mas essa não é a verdade completa, isso é uma parte. É claro que Deus pode dar isso para a gente, mas Deus não quer que a gente venha
por causa dessas questões. Né? E aí é que quando Jesus fala, né, na tentação que Satanás fez para ele no deserto, né, transforma essas pedras em pães, qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, não só dessas necessidades. A gente não pode basear a nossa fé nessas necessidades emocionais, como a gente colocou aqui. Às vezes a pessoa está tão apegada a alguém, quando ela morre, ela daria a alma dela para ver aquela pessoa de volta, e Satanás faz isso. Né? Infelizmente, Satanás ele tem esse poder para fazer isso, e a nossa única arma para se livrar dessas obras de engano é a palavra de Deus, porque Jesus nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Precisamos estudar a palavra para poder estarmos preparados a esses intentos de Satanás. E a consequência de estudarmos a palavra é termos vida em abundância, né? De viver, a gente pode pensar muitas vezes, eu vou ser feliz quando Jesus voltar. Não. Jesus promete que seremos felizes, apesar dos sofrimentos, nessa vida de luta, né? Fazendo a vontade dele, tendo uma vida de propósito, pregando o evangelho, curando as pessoas fisicamente, espiritualmente, né? Tendo uma vida dentro do nosso lar também. E esse é o convite. Nosso tempo, acho que acabou. É rápido. Né? Eu quero só colocar que nós temos realmente que estarmos atentos, não deixarmos nos levar pelo nosso próprio coração, pelo nosso próprio sentimento, estar sempre consultando a Deus. Eu gosto muito desse estilo de vida que o povo de Israel teve muitas vezes quando estavam espirituais, em relacionamento com Deus. Uma vida de consulta a Deus. Ele está 100% à nossa disposição. E consultar a Deus em qualquer coisa, desde do pequeno dilema aos mais complexos, né? E que Deus possa nos abençoar. Pastor Lécio, você quer terminar com alguma colocação? Peço que ore também por nós aqui para encerrarmos. A gente tem todas as ferramentas aí à nossa disposição para nós usarmos e nos prepararmos. Deus deu isso para a gente, a capacidade de estudar, intelectual. Nós não poderemos nos deixar ser levados por o que um grupo fala, o outro grupo fala. A gente tem que ser levado pelo que a palavra de Deus fala. E a gente tem o Espírito Santo à nossa disposição para clarear isso também para a gente, né? E nos ajudar nesse processo todo. Então vamos orar? Vamos. Grande Deus e Pai, muito obrigado por esta bênção, essa oportunidade de estudar aqui a Tua Palavra. E nós temos aqui, através da Tua Palavra, os intentos de Satanás estão todos aqui desmascarados. Cabe a cada um de nós aqui buscarmos com sinceridade de coração, buscar conhecer a verdade, buscar conhecer aquilo que o Senhor estabeleceu, não o que o homem estabeleceu através dos enganos de Satanás. Então nos ajude a nos firmarmos nisso, a crermos nisso e a vivermos por isso. Nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida. Mais uma vez, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, foi bom estar com vocês, que a gente possa colocar em prática esses aprendizados da semana, principalmente o desejo diário de nos relacionarmos com esse Criador maravilhoso que nos ama tanto. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma ótima semana e esperamos vocês no próximo Encontro com a Palavra.